Aí eu comecei a trabalhar com tapete quando eu entrei na empresa de tapete para trabalhar a primeira vez. Antes de ter a Global Sinos, eu trabalhei 8 anos numa empresa de tapete, né? E quando eu entrei para trabalhar nessa empresa, quando eu conheci o trabalho, eu vi que era para fazer tapete, capacho. Eu nunca tinha visto um capacho na minha vida. Não sabia que existia aquele tipo de produto, tapete personalizado. Aí a partir daquele momento que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a perceber nas lojas, né, que andava pelo centro da cidade, via os tapetes personalizados feitos pelas minhas mãos. Acho bem legal. Acho que de todos que trabalham com tapete, que começaram lá no início, que a maioria parou de trabalhar com tapete já, não querendo me vangloriar, que eu sou um dos pioneiros. Eu trabalho com tapete desde o início, praticamente desde o começo, quando surgiu esse negócio de tapete personalizado. A Global Senso começou um pouco depois, mas eu desde o início, desde bem do início mesmo. Eu pegava as lâminas impressa, projetava na parede, colocava um papel na parede, desenhava o papel, desenhava toda a arte, a logo do cliente ali no papel. Depois de desenhado, pegava esse papel, recortava com estilete as peças e aí separava por cor, pegava as peças de papel, colocava em cima do tapete com o costado virado para cima, riscava, depois de riscado, recortava, a mesma coisa fazia no fundo, e aí depois montava, colocava na mesma. Era um trabalho demorado, bem demorado. Quando eu e a Vânia estava planejando o casamento, a gente fez, antes de casar, uma casa, né? A casa do meu sogro e da minha sogra era uma casa normal, com telhado e tal, não era uma casa de 2 pisos. Para casar, a gente pegou e arrancou o telhado da casa deles e fez uma laje. Eu e seu Pedro mesmo. Seu Pedro trabalhava numa gráfica e final de semana, e antes de trabalhar nessa gráfica, né, ele sempre foi trabalhando na construção. Trabalhou muitos anos em construção civil. Então ele tinha uma experiência, né? A casa nossa, a casa minha e da Vânia, quando a gente casou, eu fui morar, era uma casa que eu mesmo, junto com o seu Pedro, construíam. Então a gente pensava, de repente, montar alguma coisa assim relacionada à construção, tipo uma construtora, lá construir. Então era uma possibilidade, porque o seu Pedro tinha essa experiência e eu tive uma pequena experiência fazendo a minha casa junto com ele. Eu sabia fazer tapete. Só que tapete não tinha condição de montar um negócio de tapete, porque o tapete ele é muito caro. A matéria-prima, o capacho de vinil que a gente trabalha hoje, é um material caríssimo, assim, tipo, então tem que ter condições de comprar pelo menos um rolo de cada cor e para poder fazer tapete personalizado, né? Porque daqui a pouco vem uma logomarca com uma cor que a gente não tem, daí tem que ter, comprar rolo. Então a gente não tinha condição de começar um negócio de tapete, nem passava pela minha ideia montar um negócio de tapete. Eu olhei para o lado um expositor de carpete. Esses carpetes que eles usam para forração de feira, para corredor de feira. Normalmente eles botam um carpete vermelho para revestir, para ficar bonito, né? E aquilo me chamou a atenção, eu pensei, será que não dá para fazer tapete com esse material? Perguntei pro vendedor, quanto custa um metro desse tapete aqui? Ele falou, na época eu lembro até o valor era R$ 7. R$ 7 o metro quadrado. E aí eu peguei um pedaço de borracha, eu cortei um quadradinho, uma letrinha R, uns 2 pedaços, e fiz um tapetinho mais ou menos de uns, acho que não tinha 10 por 10 centímetros. Cheguei em casa, o seu Pedro ainda estava acordado, né? E aí, seu Pedro, o que o senhor acha desse tapete aqui? O seu Pedro olhou para mim e disse, ah, bonito, legal. Pegou o tapetinho na mão. É um lançamento lá da empresa que trabalha? E eu disse, não, seu Pedro, isso aqui é assim, ó. Entrando na Tumeleiro, eu vi lá o expositor de carpete, peguei lá um pedacinho com o vendedor, e aí eu peguei, recortei esse R e colei nessa borracha aqui, e eu acho que dá pra gente montar o nosso negócio de tapete personalizado com este material. Eu
queria sair do ramo de tapete, queria sair da empresa de tapete que eu trabalhava para trabalhar em algum outro negócio e não tinha ideia ainda de montar uma empresa de tapete. Então, no curso de informática que eu fazia, a minha vontade era montar um portal. Um portal tipo Terra, tem hoje, né? Na época o Terra estava surgindo. E era a minha vontade de montar um portal de notícias, alguma coisa relacionada à internet. E eu queria fazer algo assim que fosse grandioso, que levasse o Vale dos Sinos, que é a nossa região, Novo Hamburgo, pertence à região do Vale dos Sinos, levasse para o mundo. Aí eu queria unir o Vale dos Sinos ao mundo, né? Global Sinos. Então, esse seria o nome do portal. E como não vingou a ideia de montar um portal, querer fazer alguma coisa relacionada à internet, e sim montar uma empresa de tapete, então o nome já tinha em mente e ficou Global Sinos. Eu sou gremista, o meu sogro, que é meu sócio, o Pedro, ele é colorado. Então a gente quis fazer as cores da Global Sinos, azul e vermelho, para satisfazer os dois sócios da empresa. A marca da Global Sinos, eu desenhei ela foi estilizada depois de, acho que uns 10, quando a gente fechou 10 anos de empresa, a gente deu uma modificada na logo. A logo original, ela é bem parecida da forma que é hoje. E eu que fiz o desenho dela lá no início, eu peguei um G e um S com um compasso, fiz 2 círculos e coloquei um G e um S um dentro do outro para ter uma logo, né? E a escrita Global Sinos também foi toda desenhada com uma fonte criada por mim. O primeiro tapete que eu fiz foi em troca de uma impressora para a gente já começar a montar a nossa empresa, nosso escritório e tal. E o primeiro tapete que a gente fez foi na sala da minha sogra, em cima da mesa dela. Ela tinha uma mesa bonita, que era uma mesa de jantar, e essa mesa, ela cedeu a mesa para a gente fazer o primeiro tapete. O seu Pedro tinha que estar aqui para não me deixar medir. Eu não lembro exato se ele tinha comprado o projetor. Eu brinco com o seu Pedro até hoje, né? Eu e a Vânia, a gente namorou, entre namoro e noivado, 7 anos. E a gente só falava em ter um negócio e tal. Mas o negócio foi concretizado mesmo, a gente montou o negócio depois do casamento. Então o seu Pedro, acho que sentiu, agora sim, né? Agora dá pra confiar no rapaz aí. A gente alugou a garagem do vizinho, que ficava na frente da nossa casa. Era uma garagem que tinha mais ou menos 70 metros quadrados. E ali a gente começou nessa empresa. Como a Global Sinos ia ser na frente de casa, na garagem do vizinho lá, no dia 2 de janeiro de 2005, para nenhum vizinho ver, para ninguém ver, bem cedinho, a gente esticou um fio telefônico lá na garagem, que era do outro lado da rua. Bem cedinho, esticou o fio e o telefone fixo da Global Sinos, que era o da casa do seu Pedro, atravessou a rua, né? A gente botou uma extensão lá do outro lado da rua, tocava nos 2 lugares. Bom, o capacho, esse tapete que a gente começou, que seria o carpete, a gente chamava de tapete GS, né? Tapete GS de Global Sinos. Hoje a gente usa o GS em vários produtos nossos. Então, mas esse tapete GS que a gente começou era o tapete feito com carpete, recortado e colado numa borracha. Eu saía vender esse tapete, era o que eu oferecia para os clientes, mas eu tinha na pasta um mostruário de capacho de vinil, que é o que a gente trabalha hoje, e na época eu não fabricava ele, porque o material era muito caro. Se algum cliente quisesse aquele capacho, eu não queria perder a venda. Então eu tinha escondido dentro da minha pasta um mostruário, e se alguém quisesse muito, não, esse tapete eu não quero, porque eu quero aquele que limpa os pés, não sei o quê. Aí eu tinha uma carta na manga, que era o capacho de vinil, que eu não fabricava, porém vendia, e quando vendia, levava para essa empresa que eu trabalhava. Chegava lá e largava o pedido para ele, e ele fabricava para mim. Você quer saber de uma coisa? Eu sei fazer o
capacho vinil, eu sei fazer esse tipo de tapete. A gente já estava engrenando ali com a venda do tapete GS, que era o carpete, só que precisava de uma máquina, que era a máquina de vulcanizar. Aí eu e o seu Pedro, a gente teve uma ideia de fazer uma máquina de vulcanizar, bem caseira assim. A gente fez a nossa primeira máquina de vulcanizar como se fosse um fogão. Fogão, era uma chapa e embaixo tinha o fogareiro. Eu contratei um cara que era especialista em fazer fogão industrial. E aí a gente encontrou esse cara e aí contratou ele para fazer um fogão, uma mesa. Era uma mesa de vulcanizar tapete a gás. O plotter foi uma evolução da Global Sinos na época, porque, meu Deus, 8 anos fazendo desenho na mão, numa empresa, daí começo a Global Sinos também no projetor, e em 6 meses a gente conseguiu adquirir o primeiro plotter. Foi um orgulho muito grande, sabe? Primeiro investimento. A Vânia veio trabalhar com nós porque eu não estava conseguindo dar conta de fazer tapete, entregar tapete, cobrar tapete, tirar nota. E aí a Vânia veio para suprir, assim, cuidar da parte administrativa, de emissão de nota, contas a pagar, receber. E ela ficou grávida, início de 2007. Minha filha nasceu no dia 1º de outubro de 2007. Então a Vânia teve a licença, que ela teve que ficar em casa por um período, né? Mas as coisas começaram a se acumular na empresa. E às vezes ela tinha muita tarefa a fazer aqui na empresa e ela se obrigava a trazer minha filha junto. Trazia num bebê conforto, colocava do ladinho dela. E eu lembro que na época entrou um pedido para nós, naquela época muito grande. Eram 45 tapetes. A gente se viu estreito ali naquele espaço que a gente tinha e a gente foi atrás de um espaço um pouquinho maior para a gente começar a produzir mais. E hoje a gente faz em média de 200, a gente chegou a fazer 300 tapetes por dia aqui na Global Sinos. Então aqueles 45 naquela época para nós era muito tapete. E como os tapetes depois de pronto, a gente precisa ter um espaço para deixar eles estendidos, secando. Aquela área de empresa que a gente tinha era muito pequena, não tinha como a gente continuar tendo esses pedidos grandes. Uma empresa aqui de Novo Hamburgo me ligou porque eles tinham máquina de corte e eles precisavam testar a máquina. Aí contou que ele tinha uma máquina pronta que estava embarcando para São Paulo no outro dia e que se eu quisesse ver a máquina, de repente adquirir a máquina, eu poderia ir lá ver a máquina e testar a máquina. E eu não acreditei. Como assim? Aqui no Novo Hamburgo, uma máquina de corte, uma fabricante de máquina de corte, pelo que eu sei, só existe importada e uma máquina caríssima. Não pensei 2 vezes, saí correndo. Na época eu tinha uma produção de tapete, que a gente fazia todo manual ainda, mas eu tinha vendido 19 tapetes, não me lembro 19. Eu tinha vendido uma quantidade de tapete para uma empresa, para o quartel. Eu troquei os números, o quartel 19 aqui de São Leopoldo. Ele tinha vendido uma quantidade de tapete e tinha umas letrinhas em brasão. Só as letrinhas desse quartel, desses tapetes do quartel, a gente ia levar 1 semana mais ou menos cortando. Era muita letrinha, e letrinhas pequenas. Aí eu cheguei lá, vi a máquina e eu tenho uns tapetes lá que a gente está fazendo, eu posso trazer para cortar? Trazer um material? Claro, quanto mais tapete trouxer, melhor, porque a gente precisa testar, pode trazer, pode testar. Aí eu cheguei na empresa, né, e falei pro seu Pedro, ó, seu Pedro, tem uma máquina assim que é uma evolução, vai ser uma evolução no nosso negócio. A gente tem esses tapetes aqui, vamos levar lá, vamos cortar, vamos ver como é que funciona. Aí eu juntei tudo no core, as peças, né? Juntei tudo, uni assim para ter um aproveitamento bom. Aquelas peças que eu ia levar 1 semana cortando na mão. E aí eu levei lá e coloquei a máquina para trabalhar e fiquei lá acompanhando a máquina. 1 hora de trabalho. 1 hora de trabalho que me botou 1 semana de trabalho manual. Não pensei 2 vezes. Fechei, comprei a máquina de boca, assim, porque na verdade eu não tinha ainda conta eu não tinha dinheiro para comprar a máquina. Mas não, eu falei, quem sabe vocês não fabricam outra máquina e essa máquina aqui vocês me entregam? Eu queria aquela máquina para mim, mas não. Aquela máquina já está vendida e prometida de entregar lá enviar no outro dia lá pro cara de São Paulo.
2008 a gente desenhou o sistema, fez o primeiro protótipo, lá tinha cadastro, daí já tinha como fazer pedido e tal. Em 2009 eu comecei a oferecer para algumas revendas que eu tinha para usar o sistema. Foi bem difícil de fazer com que as revendas, que eram acostumadas a mandar pedido por e-mail, mandar por fax, né? Os pedidos, então foi bem difícil de entrar na cabeça dos clientes, fazer com que eles entrassem no sistema, se cadastrassem, usassem o sistema. Eu tive que fazer algumas visitas presencial para dar um treinamento, para mostrar o sistema, para dizer o porquê o sistema era bom, importante, né? 2008, 2009, tu vai botar um pedido hoje, o pedido vai entrar em produção, daqui 1 ano, daqui 2 anos, quando teu cliente quiser comprar de novo, tu vai lá enlistar o pedido, tu vai ver o teu pedido antigo, vai lá tá o layout, tá tudo certinho, salvo lá. E isso eu tava falando em 2008, 2009, a gente não tinha 2 anos de sistema, né? 11 anos, nosso sistema existe. Os primeiros pedidos de 11 anos atrás ainda estão lá. Se o cara pesquisar pedido de 11 anos atrás, tá lá o layout. O cliente ligar para a revenda e dizer, eu queria refazer aquele pedido que eu comprei em 2010. Nem lembro mais que pedido é. Mas não precisa dizer isso para o cliente. Só um pouquinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai ali, pesquisa e encontra. Aí manda o layout para o cliente. É esse aqui? Que legal! Tu ainda tem o layout salvo. Como tu é organizado. Então o sistema é isso. É facilitar a vida das revendas. Então esse cara ele começou indo bem, botando gente para vender e tal. E ele sempre me dizia assim, tu te prepara que ano que vem eu vou entrar para dentro do Uruguai. E no Uruguai não tem tapete. Eu vou vender tapete no Uruguai assim, adoidado. Tu vai ter que aumentar a tua produção. Tu te prepara porque tu não vai dar conta, eu preciso de espaço. Tu tem que ter mais espaço, tu tem que ter mais pessoas. Daí eu comecei a me preocupar. Eu precisava atender a demanda. Eu não podia perder ele como cliente, que ele era um baita de um cliente. 50% da nossa produção era os tapetes dele. E eu não podia perder ele. Então ele queria que eu me preparasse. E eu me preparei. Então eu fui atrás de um prédio maior, que eu tivesse um espaço maior para produzir mais. Se eu precisasse colocar mais máquinas, eu ia ter espaço. No final de 2008, a gente encontrou o prédio que a gente está hoje. Então a gente aumentou, dobrou o preço do aluguel e o custo, todo o custo que a gente teve para deixar o prédio apto a gente poder trabalhar, foi grande, né? Para nós foi assim, um investimento bem grande. Esse revendedor a gente fazia parcelado para ele. Eu fazia cheques 30, 60, 90. Cheque 30, 60, 90. O meu fornecedor de matéria-prima aceitava esse cheque. Então para mim era indiferente pegar o cheque dele e repassar. Só que a responsabilidade do cheque dele era minha. Então eu tinha uma preocupação. 50% do nosso pedido era dele. O volume de cheques que eu tinha, não na nossa mão, que eu tinha repassado para o nosso fornecedor, era grande. Então se desse uma zebra com ele, porque a gente estava vendo que ele estava empolgado, colocando mais gente para vender. Então se desse uma zebra com ele, de algum cliente não pagar, cliente grande dele não pagar, ele também não ia conseguir pagar a nossa. E eu sempre trocava essa ideia com a Vânia. Vai que dá uma zebra. Olha a quantidade de cheque que a gente tem. Foi dito e feito. Foi o que aconteceu. Voltou o primeiro cheque. E ele chegou para pegar os tapetes e a gente falou. E aí eu já fiquei nervoso, né? Porque, meu Deus, agora eu assumi uma responsabilidade. Eu estou num prédio maior, aluguel maior. Eu preciso ter esse cliente para me conseguir dar conta. Se eu perder esse cliente, eu tô quebrado. E voltou o primeiro cheque, ele veio buscar os tapetes dele. E eu falei para ele, não, fica tranquilo. Levou a remessa do tapete e tinha mais cheque para entrar no dia seguinte. E o cheque voltou. E começou a voltar todos os cheques. Meu Deus, o que eu faço? Se ele não conseguir me pagar, eu tô quebrado. E como é que eu vou continuar vendendo para ele no cheque predatado? Eu não posso continuar, vou só aumentar a dívida. Peguei e tive uma conversa séria com esse revendedor. Ele já sabia, né, que o investimento que a gente teve foi através do trabalho dele. Eu falei para ele que eu não tinha condições de continuar vendendo no cheque predatado. E eu precisava que ele me pagasse os cheques que tinham voltado. Porque esse cheque não estava mais na nossa mão. Eu já tinha entregado para o fornecedor, já tinha pego matéria-prima, já tinha gastado, já tinha usado aquela matéria-prima. E ele queria que eu continuasse vendendo no cheque predatado, que era a única forma que ele ia ter de dar a volta por cima. Sei que eu não poderia arriscar.
Eu tô arriscando o negócio da família. E aí depois eu fiquei sabendo que ele foi procurar outro fornecedor que desse prazo para ele. Ou seja, eu fiquei com uma dívida e perdi o maior cliente. Em 2009, eu fui em alguns estabelecimentos que tinha a possibilidade de ser revenda nossa. Então fui oferecer a ideia. Eu não fui vender tapete personalizado. Eu fui em busca de revendedores. Então visitei algumas empresas, tapeçarias, empresas que vendem produto de limpeza, que tem a possibilidade de vender nosso tapete também. Então eu fui aumentando o nosso volume de revenda. Foi aí que a gente conseguiu se safar, né? A gente tem mais de 4.000 revendas cadastradas no nosso sistema. Mas ativo mesmo deve ter umas 500. E dessas 500 tem revenda que compra um tapete por mês. Como tem revenda que compra 100 tapetes por mês. Então foi o que fez com que a gente conseguisse ter mais e mais clientes. Eu lembro que eu passei por um stand de máquina de impressão digital. E aí teve uma vendedora que começou a me falar da máquina e que a máquina se pagava. Em 6 meses a máquina se pagava. E que era uma máquina impressionante, não sei o quê. Pá. Eu fiquei empolgado, porque como eu trabalhava com tapete personalizado, vendia tapete para a porta de entrada, eu imaginei que com facilidade eu ia vender uma fachada. Tapete, fachada. Para o mesmo cliente que eu vendo tapete, eu vou vender fachada. E a máquina realmente vai se pagar em 6 meses. E aí eu selecionei 100 revendas, as 100 revendas que mais compravam de nós. E eu mandei para cada uma delas um catálogo desse. E fiquei sentado esperando os pedidos entrarem. E passou 1 mês, 2 meses e nada. Comecei a ligar para uma, ligar para outra e perguntar: recebeu o catálogo? Ah, recebi. E tinha junto a tabela de preço. Ah, mas o teu preço está muito caro. Eu já compro, já vendo esse produto, mas o fornecedor que eu tenho hoje é bem mais barato que o teu. Aí eu fui dar uma pesquisada no mercado. Não tinha ligado para nenhum concorrente para ver quanto que os caras estavam vendendo. Eu lembro que eu vendia o método da impressão digital naquela época R$29. E eu descobri que o pessoal vendia 18. Mas o 29 que eu vendia é porque eu tinha definido uns produtos que tinham uma qualidade superior. E existe no mercado, impressão digital, produto com uma qualidade bem inferior. A gente tem um nome a zelar, né? Então eu não posso estar me queimando por centavos, vender mais barato, conseguir ter cliente e depois acabar me estressando, falando mal da nossa empresa. Então eu tinha que ter um produto de qualidade. Esse negócio de vender fachada foi uma furada. Para nós não deu certo. Bom, a máquina ficou ociosa e eu sempre em busca de clientes para fazer alguma coisa, para fazer aquela máquina trabalhar. Eu tive a ideia de entrar em contato com um cara que ia ser candidato a vereador e falar para ele que eu tinha uma máquina de impressão, seria ser candidato de novo. Se ele quisesse fazer o material de campanha dele comigo, minha máquina estava ociosa. Eu tinha o melhor preço, porque eu precisava fazer a máquina trabalhar. E aí ele ficou feliz da vida, disse: não, vou ser candidato. Eu disse: então vou fazer o melhor preço para ti, mas com uma condição. Tu vem fazer o teu material de campanha comigo e traz os teus amigos, os teus concorrentes, que vão ser candidatos também, o que tu puder indicar a nós aí. E aí ele me indicou para vários candidatos a vereadores também. E ali naquele ano de 2012, a gente fez mais ou menos o material de campanha para, eu acho que para 25% dos candidatos que tinha em Novo Hamburgo. E tudo 100%. Não tive um calote. Acredita? E isso me empolgou porque era um período curto que a gente fez a nossa máquina trabalhar, assim, tipo, igual diz a vendedora lá no início, em 6 meses de campanha. Ela se pagou em 2012. Um ano depois que eu estava remando, tentando fazer essa máquina trabalhar e ganhar algum dinheiro com ela. Em 2012, eu consegui fazer a máquina se pagar. Foi impugnada a candidatura de um dos candidatos que ganhou em 2012, e aí tiveram que fazer uma reeleição em 2013, e eu tive sorte de pegar a campanha de um dos candidatos. Eu fiz toda a parte de lona, de impressão desse candidato, e ela se pagou de novo, a máquina. Então eu fui mantendo contato
com um candidato de 2012 que ia ser candidato a deputado federal em 2014 para tentar fazer a campanha dele. Ele me prometeu que a campanha dele ia ser feita com a Global Sinos. E eu me empolguei. Aí eu me preparei para fazer essa campanha. Comprei mais máquinas, né? E comprei matéria-prima. E quando chegou no primeiro mês de campanha, que agora vai começar a entrar a verba, né? Já fiz uma montanha de material para ele. O acordo era dele começar a me pagar dali um mês. O dia de entrar o dinheiro, veio uma desculpa. A verba vai entrar, era uma sexta, vai entrar na segunda. E aí chegou na segunda, vai entrar na quarta, e assim foi me enrolando. E eu tinha mais coisa para entregar para ele, porque a campanha ficava rodando. Tinha que entregar placa, e não posso. E agora o que eu faço? E por sorte eu tinha outros candidatos que eu também estava fazendo material de campanha. Eu pegava o dinheiro de um para cobrir o furo do outro. Sei que quando terminou a campanha política, o cara ficou me devendo uma quantidade que não era esperado. Para nós no início foi um baque, a gente não estava preparado para isso. Por sorte, a Global Sinos tinha adquirido um terreno que a gente ia construir o nosso prédio próprio, né? Eu tive que me desfazer dele, tive que vender o terreno para suprir este furo. Quatro anos de impressão digital, quando eu me dei conta, o foco do negócio é fundamental para te conseguir ter um crescimento. Eu peguei e dei um basta na impressão digital. As máquinas que eu tinha, eu liquidei por 20% do valor que elas valiam. Então tudo dá dinheiro, né? Mas tu tem que estar focado. Impressão digital também dá dinheiro, mas o meu negócio é tapete. Global Sinos, indústria de tapetes limitada. Estava trabalhando com impressão digital. Porque o fulano está ganhando dinheiro, eu vou trabalhar com impressão digital. Mas eu não sei fazer isso. Não, mas eu vou focar nisso. Mas para me focar numa coisa, eu desfoco da outra. E eu desfoquei do tapete para focar na impressão. Se fosse para reviver tudo isso de novo, eu reviveria. Claro que, sabendo do que aconteceu agora, eu não ia errar duas vezes, né? Então, mas se tivesse que passar para aprender a lição, eu passaria de novo. Foi difícil para mim, para minha família, mas valeu a pena. Graças a Deus a primeira crise de 2009 passou e aí tudo aquilo que a gente adquiriu naquele período de crise, a gente conseguiu colher. A gente foi plantando na crise porque precisava colher algo e quando passou a crise, a nossa colheita foi legal. 2015, quando eu resolvi dar um basta, tudo que não fosse relacionado ao tapete, que é o nosso negócio, a gente resolveu focar 100% no tapete, que foi a nossa solução para se safar da crise. Foi em busca de mais revendedores. A gente começou a possibilitar a pessoas físicas a ser revenda nossa. Além dos revendedores, a Global Sinos também focou na venda direta para consumidor final. Mas para não concorrer com as revendas, a gente vende direto para aquele cliente que vem até nós através das divulgações que a gente faz na internet. Os nossos vendedores hoje entendem 100% do produto, atende com agilidade os clientes, através do nosso atendimento, através de um produto que a gente entrega bem feito, satisfaz o cliente avalia bem nossa empresa e essa avaliação ela serve de referência para outros clientes. E aos poucos a gente foi conseguindo ter mais e mais clientes e graças a Deus se safar dessa crise de 2014 até agora, né? 2020 agora bomba o mercado e tudo que a gente tem plantado até agora, eu não sei como é que a gente vai fazer para colher tudo isso, mas a gente vai dar um jeito. Vai servir eu acho que o nosso crescimento vai ser muito maior, porque a gente vai vir numa época boa, com todo o conhecimento que a gente já adquiriu nesse tempo. Não sei se precisava falar isso, eu tô falando contigo sobre isso. Dá para tirar alguma coisa disso?